Olá meninas, me chamo Elaine, faço parte do Ministério Mulheres Transformadas para Transformar, da Igreja Batista no Maneró. E eu estou aqui para compartilhar algo que Deus ministrou ao meu coração e tive a honra de poder ministrar essa mesma palavra na última segunda-feira, dia 21 de julho, na celebração das mulheres. Então eu convido a você a ficar atenta no canal da Igreja Batista no Maneró, na página da Igreja Batista no Maneró e também lá na página das Mulheres Transformadas para Transformar no Instagram. Lá você vai poder ficar por dentro de todos os eventos, de toda a celebração que teremos daqui para frente. Na verdade, nós temos tido pelo menos uma celebração por mês, então se prepara que em agosto teremos a nossa próxima celebração. Então fica atento, a gente ainda não tem uma data, mas em breve será divulgada. Então, para você não ficar por fora, se inscreve lá, segue lá a página do Instagram, da Igreja Batista no Maneró, ok? Então, nessa celebração, nós tivemos um tema maravilhoso, que foi o Senhor, foi do trono dos céus, diretamente para o coração da pastora Rosana Laura, e ela veio falar comigo. E o tema é Mulheres Fortes e Rendidas. Mulheres Fortes e Rendidas. A princípio, quando eu ouvi esse tema, eu achei um pouco contraditório, por uma pré-definição, né? Até um certo pré-conceito do que a gente tem de força e de rendição. Então, tem pessoas, e eu vou dizer que às vezes eu também pensava, porque agora eu não penso mais, sobre a questão da pessoa que se rende é uma pessoa fraca, e uma pessoa que é forte, ela é totalmente independente. Só que com o Senhor, isso não funciona desse jeito. Nós temos aprendido no nosso relacionamento com Deus, na leitura da palavra, na oração, que com Deus não é bem uma matemática como a gente aprende na escola. 1 mais 1 são 2. Com o Senhor, a gente começa a perceber que as coisas são um pouco loucas. Como a palavra mesmo diz, as coisas de Deus são loucas para o mundo. Por exemplo, lá em 2 Coríntios, vou falar aqui para não falar errado, lá em 2 Coríntios 12, 9, ele diz, e foi o Senhor que disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois bem, então a gente começa a perceber que, na verdade, rendição não é fraqueza. E quando eu sou fraco, é aí que estou forte e que sou forte. Mas é com o Senhor. Tudo é o Senhor. Não tem nada a ver comigo, e sim com o Senhor. E eu gostaria de falar sobre isso com você. Mas antes, eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Assim como eu falei na celebração, eu gostaria de colocar isso para você, mas para que você leve para a sua vida. Em toda a palavra que você receber, na sua vida diária, na sua vida com Deus diária, na sua devocional, quando você recebeu uma palavra, você foi ministrada diretamente pelo Espírito Santo. Não permita que após você ter recebido a palavra, venha o diabo e roube ela de você. Porque isso pode acontecer. Por que eu estou falando isso? Lá em Marcos 4, tem a parábola do semeador, em que ele pelo caminho, enquanto as sementes estavam caindo pelo caminho, acontecia diversas coisas, e um dos cenários ia caindo pelo caminho, as aves vinham e comiam a semente. E eu falo para você, tome cuidado, porque após você ver esse vídeo, após você ouvir uma palavra, você está na igreja, na sua igreja, ou na Igreja Batista no Maneró, e você recebeu uma palavra poderosa, e aquilo tocou no seu coração, e você sai daquilo, aí acontece algo que tira você do sério, sei lá, você se aborrece no trânsito, ou você vai para casa e tem uma demanda, algo que você tem que resolver. Fique atento, fique vigilante, e não permita que nada aconteça, nada que aconteça venha roubar a palavra que o Senhor
ministrou ao seu coração. Amém? Então, eu gostaria de orar com você agora, exatamente por isso. Então, coloca a mão no seu coração. Eu não sei em que situação, em que momento você vai estar ouvindo essa palavra, se você vai estar no ônibus, se você vai estar dirigindo, se você vai estar ouvindo a palavra, ou se você está em casa, mas se você puder agora parar, fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração, eu peço para que faça isso. Mas se você não puder, lógico, você não vai fechar o olho, se estiver dirigindo, né? Então, mas fique em espírito de oração agora, ok? Paizinho, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, gravando esse vídeo, falando novamente daquilo que o Senhor falou ao meu coração e daquilo que foi ministrado na última celebração das mulheres. E assim como foi lá, eu gostaria, e eu lhe peço, Senhor, que o Senhor toque nos corações. Eu não sei até onde vai essa mensagem. Eu não sei quantas pessoas serão alcançadas por essa mensagem, mas o que eu lhe peço, ó Pai, e o desejo do meu coração é que essa palavra alcance pessoas que precisam de cura, que precisam mudar a forma de se ver e de que precisam perceber, ó Pai, como o Senhor a vê, em nome de Jesus, e que possa tomar atitudes, possa tomar um posicionamento com relação à força, com relação à rendição, com relação a ela mesma, com relação a como ela se vê, em nome de Jesus, ó Pai. E se outra pessoa que não seja, porque essa palavra foi ministrada às mulheres, mas homens, adolescentes, crianças que ouvirem essa palavra também possam ser ministrados em nome de Jesus, onde quer que essa pessoa esteja. Eu lhe peço que o Senhor derrame sobre a vida delas, a vida deles, ó Pai, a tua unção, Senhor, e que o Senhor venha ao encontro dessas pessoas. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês abrissem em Efésios, a carta de Paulo a Efésios, capítulo 6, e nós leremos os versículos 10 e 11, e depois leremos os versículos de 14 a 17. Porque eu gostaria de falar com vocês nessa ministração sobre força e rendição, porque quando eu pensei sobre isso, veio exatamente a figura de uma armadura. Exatamente a armadura. A armadura medieval, imagina aí, uma armadura medieval. Lembra daquele capacete, aquela coisa enorme, grande, e para mim parece ser muito pesada, e você não tem uma flexibilidade muito grande, mas uma mobilidade grande. Então eu gostaria que vocês imaginassem isso. O guerreiro, quando se usa essa armadura, não se usa essa armadura no cotidiano, no dia a dia, né? Você não dorme com a armadura, não acorda com a armadura, mas era usada exatamente para algo específico, que era para guerra, para a luta. Só que, no nosso caso, a armadura que o Senhor nos oferece é para ser usada em todos os momentos. E não somente como uma ferramenta para a guerra, para a luta, mas para todos os momentos. E eu gostaria que você lesse comigo, se você não tiver como pegar a sua Bíblia agora, mas que você ouvisse esses versículos 10 e 11 do capítulo 6 de Efésios. Vamos lá. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí agora a gente vai pular para os versículos 14 a 17. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Se você puder destacar aí essa frase, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno.
usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vou voltar aí. Por que eu falei que nós precisamos usar a armadura de Deus em todos os momentos? Exatamente por causa do início desse texto. Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então eu fiquei pensando no seguinte: existe a armadura de Deus, mas será que nós temos utilizado dessa armadura de Deus ou nós estamos usando outra vestimenta que a gente acha que é o suficiente para o nosso dia a dia e que não é a armadura de Deus? Qual é a diferença? Vou te falar, a diferença é que quando nós não utilizamos a armadura de Deus, nós passamos por problemas, por situações que bate, sabe, na gente, e a gente, na primeira vez, permanece até firme, decide, é aquela adrenalina para você tomar uma decisão, para você tomar atitudes, e você consegue resolver o problema, o problema foi resolvido. Você respira fundo. Tô bem. Mas vem a segunda vez, e de novo, e de novo, e de novo. Vai chegar uma hora que tudo atingiu você diretamente e você já está cansada, você está frágil, você não aguenta mais. Você quer se esconder, você quer desistir de tudo. Você não permaneceu inabalável depois de ter feito tudo. E a armadura de Deus, o que Paulo está dizendo aqui, é que você usando, vestindo a armadura de Deus, nós vamos falar sobre cada item dessa armadura, você usando como ela verdadeiramente é, e para o qual ela está, qual é o funcionamento real de cada item dessa armadura, você usando verdadeiramente, depois que passar o dia mau, depois que passar o furacão, depois que passar tudo, você vai permanecer inabalável. Você crê nessa palavra? Então vamos continuar. Eu gostaria de ir com você sobre cada item dessa armadura, porque nós sabemos, não sei se você já leu essa passagem sobre a armadura de Deus, se esse tema já é conhecido de você, mas às vezes nós pegamos o significado real de cada item dessa armadura e deturpamos, substituímos por algo que não era para ser. E eu gostaria que você seguisse comigo. Vamos lá. Número 1. Cinto da verdade. Ou outra versão, cinturão da verdade. Fisicamente, o que na armadura o cinturão significa? Ele sustentava a armadura. Era o que era o responsável de sustentar a armadura e dar firmeza ao soldado. No nosso caso, que é o cinto da verdade, a verdade representa a verdade do Evangelho, representa a real verdade. Mas aí eu pergunto para você, qual é a verdade que você tem utilizado como cinturão, como aquilo que sustenta toda a sua armadura? Porque eu já ouvi falar de que existem muitas verdades aí. Existe a minha verdade, existe a sua verdade, existe a verdade do vizinho, da vizinha. E eu nunca fez muito sentido isso para mim, mas eu fui meio que aprendendo sobre isso. O que significa a minha verdade ser diferente da sua verdade? Isso significa que a minha verdade foi construída baseada na minha história de vida, nos meus traumas, nos meus ensinamentos, naquilo que eu fui educada a minha vida toda, em paradigmas, em heranças, né, em coisas que vinham do meu pai, da minha mãe. Por isso que nem sempre a minha verdade vai bater com a sua verdade. Mas o que está falando aqui, que nosso cinturão da verdade não é dessa verdade que ele diz. É a verdadeira verdade. Porque só existe uma verdade. Vamos lá? Lá em João 14,6, Jesus diz:
eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem tem sido o seu cinturão, aquele que sustenta a sua armadura? Tem sido a sua verdade, baseado naquilo que você acredita de que é o certo, ou baseado em Jesus, que é a única verdade? Pensa sobre isso. Vamos continuar. Fala também sobre a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? É a parte que veste toda essa parte aqui, né? Que é o responsável por proteger o coração e os órgãos vitais. E é a couraça da justiça. Que justiça é essa? A justiça de Deus. A justiça de Cristo. Só que às vezes nós trocamos essa verdadeira justiça pela justiça que nós achamos que é a melhor. Você já parou para pensar? Porque a nossa justiça, na maioria das vezes, e eu vou arriscar a dizer que em todas as vezes, a nossa justiça, ela é unilateral. Ela só beneficia a mim. Quer ver? Porque quando você erra, você gostaria que fossem pacientes com você. Gostariam que dessem chance a você. Mas quando erram com você, quando é você a ofendida, você quer lei, né? Você quer que pague, que dá chance o quê? Você me ofendeu. Só que a justiça de Deus, ela não é unilateral. Porque ela me conhece e ela conhece o outro. Ele sabe de todas as coisas. E nós só temos uma visão, uma perspectiva, que é a minha. Então, eu convido a você a pensar agora e a lembrar agora de uma pessoa que te persegue. Uma pessoa que te afronta, ou que te ofendeu, ou que te traiu. E uma pessoa que você hoje, só de pensar nela, te traz dor ou te traz indignação. Pensou? Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor ama essa pessoa tanto quanto ama você. E o Senhor perdoa essa pessoa tanto quanto perdoa você. Se você se arrepender, confessar e verdadeiramente se arrepender, o Senhor te perdoa, assim como essa pessoa. Então, às vezes, você pede a justiça de Deus e depois não entende por que o que Ele fez não bateu com o que você imaginou. E às vezes nós agimos assim. Nós deixamos de lado a justiça dele, queremos a nossa justiça porque achamos que não é o suficiente. Mas a verdadeira armadura, aquela que protege o nosso coração, que protege a nossa vida, é daquele que conhece, que é soberano sobre todas as coisas. Amém? Vamos continuar. Escudo da fé. O que é o escudo? Nada mais é daquele que protege dos ataques, né? Tudo bem, você tem a couraça que vai proteger os seus órgãos vitais, mas se você colocar o escudo na frente, vai ser mais uma proteção, e aquele que vem de todas as setas, lanças, né? Então você tem o escudo da fé que nos protege. Só que às vezes nós utilizamos o escudo não somente para proteger dos ataques, mas para nos esconder. Esconder as nossas falhas, esconder os nossos defeitos. A gente não quer revelar aquilo que nos incomoda em nós. Falando em incomodar e nos incomodar, eu gostaria de fazer a mesma pergunta que eu fiz lá na celebração. Você já parou para se olhar no espelho? Não é quando você vai se maquiar, não. Tá? É você se olhar no espelho.
E eu não vou nem falar de corpo todo, não. Você olha, pega só o seu rosto e olha para você. Sem filtro, sem maquiagem. Olha, você já parou para fazer isso? Você consegue fazer isso? Te desafio a fazer. Você se olhar e ver quem você verdadeiramente é. E depois disso eu vou te perguntar. Estou te perguntando, na verdade, agora. Você tem vergonha de quem você é? Na verdade, eu vou te perguntar mais. Você sabe quem você é? Você já parou para perguntar para o Senhor o que Ele vê quando olha para você? Às vezes a gente fica perguntando por que eu sou do jeito que eu sou, por que eu falo do jeito que eu falo. Eu gostaria tanto de ser outra pessoa, de reagir de outra forma, ou de falar mais mansamente, de não me empolgar demais, não rir de forma tão escrachado, né, que falam, porque eu sou assim, né, quando eu vou rir, dou gargalhada mesmo, e quando eu estou muito empolgada, eu falo alto, eu abro o olho, e às vezes as pessoas que não me conhecem ficam assustadas com isso, e às vezes eu me paro, depois que eu tenho um tipo de reação dessa, que eu estou falando alto, aí eu paro, quando já estou sozinha, fico assim, por que eu falei daquele jeito? Por que eu fiz desse jeito? Ai, Deus, por que eu sou assim? Eu gostaria tanto de falar devagar, de ser mais delicada ao falar, de ser mais princesinha. Eu me sinto tão ogra, às vezes, tão direta. Eu não queria ser tão direta assim. Só que o Senhor me fez e o Senhor te fez de uma forma única, para um propósito único, que não é o mesmo de uma outra pessoa, mesmo que essa pessoa tenha características parecidas com a sua. O propósito de Deus para essa pessoa é diferente do propósito que Deus tem para você. Então, não reclame. Claro que existem coisas que nós precisamos mudar, mas para isso nós precisamos recorrer àquele que nos criou. Não existe projeto 1.2 ou 2.0, não existe a Elaine 2.0, só existe um projeto original que não tem outra cópia, é só aquele que o Senhor fez. Não tem algo que melhore, porque o projeto de Deus é perfeito e não precisa de melhoria. Então nós precisamos perguntar àquele que criou o projeto e perguntar para ele: Senhor, o que eu permiti ser agregada a mim que desvia do projeto original? Você está entendendo? Porque às vezes dores que a gente passou na nossa vida, traumas, falta de perdão, uma decepção, nos fez receber algumas impurezas, algumas coisas que ficaram incrustadas na gente e que não faz parte do projeto original. E se você ainda não consegue identificar que coisas são essas, eu desafio você a falar com Ele. E todas nós podemos e temos acesso livre ao Senhor, para chegar para Ele e falar: Senhor, qual é o seu projeto original? Qual foi o projeto original? O meu projeto original. Me mostra aquilo que eu preciso arrancar de mim, de ser lapidada, para chegar a encaixar e ser exatamente aquele projeto que o Senhor desenhou desde o início. É isso. Ele não quer mudar a sua essência. Ele só quer que você permita que Ele
molde você e coloque você exatamente como Ele sempre quis ao projetar você, ao criar você, ao escrever a sua história. Não tenha vergonha do seu modo de ser. Mostra para Ele, peça para o Senhor, para que Ele te mostre o que precisa ser mudado e o que tem que ser mantido. E eu tenho certeza que Ele vai responder isso. Tá, vamos continuar. Sandálias do Evangelho da Paz, ou calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Sandálias, sapato, como é que era, né? Imagina aí como é que seria o sapato de uma armadura. É algo que sustenta, né? Que permite a mobilidade do soldado. Se ele for para um campo de batalha descalço, ele vai ver muitas coisas, pedras, ou um prego, ou alguma coisa que pode dificultar ele andar. E é exatamente isso. É o que protege os nossos pés e nos faz ter mobilidade no nosso andar diário. E interessante como Paulo colocou isso na carta aos Efésios, que ele fala sobre a prontidão do Evangelho da Paz. Eu aprendi, né, na última celebração, no domingo pela manhã, com a pastora Rosana Laura, e se você não viu, você pode ir lá no canal da Igreja Batista do Moneró, no YouTube. É só você procurar pela celebração da manhã do dia 20 de julho, você vai ver lá a pastora Rosana Laura ministrar uma palavra poderosa. E nessa palavra ela fala sobre o original do termo eis-me aqui, que é o ineni, que significa prontidão. E algo que tocou muito no meu coração foi exatamente isso, de você estar pronto. Você nem pensa, quando ela fala sobre eis-me aqui, porque ela estava falando sobre Isaías, quando Isaías entra no no templo, e ele é purificado, porque ele fala que ele tem lábios impuros e vive num povo de impuros lábios, e vem o anjo e vai, toca com matenais e purifica, e depois fala assim: a quem enviarei e quem irá por nós? Prontamente, Isaías fala, eis-me aqui. É exatamente isso. O Senhor te chama e você não para calcular quando vai ser, o que vai custar, para onde eu vou, não. É prontamente, sem pensar, você chega e fala, eis-me aqui. E é dessa prontidão que eu falo sobre o Evangelho da Paz. Você tem tido essa prontidão para ser uma reconciliadora? Você tem promovido a reconciliação? Você, ao abrir a sua boca, prontamente você promove a paz? O que vem na sua boca quando te provocam? Essa palavra vem muito no meu coração. O que é? É rebater e tomar lá da cá? De você bater boca, de você se impor, ou você promove a paz? A sua prontidão está treinada a quê? A agradecer ou a reclamar? Isso em qualquer situação, em qualquer circunstância, no imprevisto, principalmente em imprevistos. Quando algo foge do teu controle, você está pronta a agradecer ou você está pronta a reclamar? Para pensar. A sua prontidão está treinada a quê? Então, se não é a promover a paz, a agradecer, a abençoar, está na hora de você treinar essa sua prontidão para promover a paz e a reconciliação. Capacete da salvação. Capacete, todo mundo sabe, para proteger a nossa cabeça. No nosso caso, na nossa vida espiritual, no dia a dia, para proteger a nossa mente. E a capacete da salvação, a salvação em Cristo Jesus. Quando nós nos rendemos ao Senhor e aceitamos a esse Jesus maravilhoso como Senhor e Salvador da nossa vida, nós queremos que a nossa mente seja transformada. E utilize esse capacete para
proteger os nossos pensamentos. A pergunta é: você pensa no que você está pensando? Opa, é isso mesmo. Você pensa no que você pensa? Ou você simplesmente vai pensando? Você nem percebe, você já acabou pensando besteira. Ou você pensa e raciocina, peraí, por que eu pensei isso? Por que eu pensei isso sobre mim? Por que eu pensei isso sobre essa situação? Por que eu pensei sobre aquela pessoa assim que eu a vi fazendo determinadas situações? Agindo em determinadas situações? Tudo começa na nossa mente. Lá em Provérbios 23, 7, na parte A, ele diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que tem habitado na sua mente? Será que eu não sirvo para isso? Eu não vou conseguir? Eu nem vou começar a faculdade, eu nem vou começar a estudar, ou eu nem vou começar uma dieta, ou eu nem vou começar a caminhar, porque eu sei que eu não vou terminar. Então, para que eu vou começar? Eu nem vou. Isso não é para mim. Nunca vou mudar. Meu casamento nunca vai mudar. Meu marido, já desisti. Já desisti, já tentei de tudo. E ele não muda? Pra quê? Não vou lutar mais. Meu filho, já ensinei, já falei, tenho orado tanto, tenho falado tanto, mas é como se eu falasse para as paredes: eu não quero mais. Como tem sido o seu pensamento? Sabe, algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração semana passada. Eu estava conversando com o Senhor e Ele me fez lembrar de algo. Eu sempre orava e falava assim: Senhor, eu sei que o Senhor é perfeito e o Senhor tem todo o poder. Então o Senhor nunca falha, o problema sou eu, o problema é outro, porque às vezes o Senhor fala e a gente não escuta. Poxa, o Espírito Santo vai, olha que doideira, tenta convencer o outro, mas o outro não está ouvindo, o outro não quer mudar. Aí o Senhor falou: peraí, você não confia na integridade do meu poder. Você ainda duvida de mim. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não fala que convence em algumas situações com determinadas pessoas ou com determinadas pessoas com um grau de entendimento maior ou menor. Não. Ele não tem uma linguagem só. Ele tem todas as linguagens. E assim como ele fala comigo e eu entendo, ele vai falar com o outro e vai entender. Talvez não seja no tempo que você quer. E talvez não seja da forma como você quer. Mas ele vai falar, então creia. Não desista. Não duvide do poder do Espírito Santo. Se você ainda ora, se você ora pelo seu marido, ora pela sua família, continue orando. Se você acha que eu já fiz de tudo, mas ele não muda, então tá na hora de você não fazer nada e deixar nas mãos do Senhor. Porque eu vou te falar, você não é o Espírito Santo. Não é você que tem o poder de mudar o seu marido, ou o seu filho, ou a sua amiga. É o Espírito Santo de Deus. Então você verdadeiramente já entregou essa pessoa nas mãos do Senhor e já confiou. Descansa, continua orando. Se não tem mais o que fazer. Vou mudar essa frase que eu até ia terminar. Não use a oração como último recurso. Eu já fiz de tudo, agora eu vou orar. Não, ora. Ore, ore, ore e ore, interceda e coloque no altar do Senhor todas as suas situações. Espada do Espírito, a palavra de Deus. Essa é o último item da armadura, a espada. E é o único item de toda a armadura
que serve para o ataque, né? Para você atacar, para você lutar. E qual é exatamente essa arma? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós precisamos utilizar. Não substitua a palavra de Deus por nada. Não substitua. É a palavra. Quais as armas que temos usado no lugar da palavra de Deus? Qual é a arma que você tem usado? Precisamos usar as escrituras para resistir ao mal e proclamar a verdade. Mas para você utilizar esta arma, você precisa saber manusear essa palavra, essa arma. Mas para você saber usar, você tem que abrir a palavra do Senhor. A minha Bíblia está meio capenga aqui na capa. Mas você precisa ler, estudar, meditar nela, porque é aqui que tem a fonte. Esse é o único manual, não existe outro. Siga pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus nos convida a sermos transparentes diante dele, sem medo e sem máscaras. Algumas mulheres usam força como escudo, não se mostram, não pedem ajuda, não choram, mas há poder em se despir totalmente da autodefesa diante do Senhor. Deus não nos chama apenas para a guerra espiritual, mas e principalmente para a intimidade. Somos chamadas para lutar, sim, e também para descansar nos braços do Pai. Quando você se rende, né, eu já fico imaginando, né, quando fala assim, isso é um assalto, isso é um assalto, é você. Quando você se rende, que você levanta as suas mãos, ou seja, você não tem defesa nenhuma, você não tem como atacar ninguém, você só fica assim, na defesa, você só fica assim, sem defesa, porque você está se rendendo. Mas com Deus, quando você se rende a Ele, não significa que você não tem forças, mas significa que você decidiu, mesmo se sentindo forte, você decidiu confiar toda a sua vida, todas as suas decisões naquele que é soberano, que tem tudo no controle. Olha, por mais que na sua vida você perceba que está meio bagunçado, meio tumultuado e que não está tendo controle de nada, não fugiu do controle do Senhor. Você só precisa parar de tentar controlar e entregar o controle para Ele. Algo que eu fiz lá na celebração. Faz assim. Isso aqui é o tamanho do que você pode controlar. As suas mãos. É o tamanho que você pode controlar. Agora você imagina Deus, que tem o controle de todo o universo, que não deixa a estrela cair, não deixa o mar avançar, que tem controle das estações, tem controle de tudo. Você ainda vai escolher controlar a situação? Ou você vai escolher entregar todo o controle para o Senhor? Se renda ao Senhor, minha querida. Se renda a Ele, sem máscara. Fala com Ele. Não se preocupe com palavras. Seja sincera, até porque Ele conhece o seu coração e conhece o que passa na sua cabeça. Se você falar algo que a sua mente não está falando, isso significa meio contraditório, isso significa que você está tentando mentir para o Senhor. Mas o Senhor conhece, então fala, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, é isso. Faz alguma coisa, Senhor, eu me rendo. Senhor, eu estou aqui, estou passando por esses problemas. Senhor, eu não me aceito, não aceito como eu sou, me mostra. Fala com Ele, dependa dEle. Provérbios 3, 5-6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
Se renda ao Senhor todos os dias, não é somente hoje. Amanhã você vai se render ao Senhor, depois de amanhã você vai se render ao Senhor. E como se faz isso, Elaine? A primeira coisa que você vai fazer quando você acordar, não pegue no celular, não vai ver nada e nem ninguém. Antes de você levantar, deitada na cama, você vai falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor permitiu que eu acordasse hoje. O que o Senhor quer para mim, nesta manhã, nesse dia? Entrega a sua agenda ao Senhor, peça para Ele fazer a sua agenda, tenha essas experiências com o Senhor. Quais são as aplicações práticas que nós podemos ter de uma mulher forte, porém rendida e dependente totalmente do Senhor, nos momentos difíceis da sua vida? Não, nos momentos difíceis da sua vida não. Porque assim, quando você colocar essa palavra que eu vou falar para você agora, coloca isso como desafio. Vai lá, anota aí, Filipenses 4, versículos de 4 a 8. Leia esse texto o tempo todo, todos os dias. Se possível, decora esse texto. Sabe por quê? Lá em Lamentações diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, às vezes, num momento difícil nosso, às vezes a gente não tem tempo de pegar o que a palavra do Senhor vai me falar sobre essa situação. Mas na mesma hora você decorou, você tem a palavra do Senhor no seu coração, Ele vai trazer a memória. E eu gostaria de encerrar exatamente com esse texto. Filipenses 4, de 4 a 8. Quando você estiver em uma situação, você vai lembrar e vai falar em seu coração. Lembra daquilo que eu falei de pensar no que você está pensando? Então você vai falar no seu pensamento. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, se não está nessa lista, não pense. Tudo que é excelente, tudo que é digno de louvor, pense nessas coisas. Isso é uma das práticas que eu desafio a você a ter a partir de agora. Aceite apoio, compartilha com uma pessoa confiável, que você confia realmente, os seus temores, faça uma dupla de oração, fale com Deus, eu já falei sobre isso, cultive a confiança. Algo muito importante, escolha se render todos os dias. Daqui para frente, quando você for falar com o Senhor, ao invés de você falar assim, Senhor, nessa situação, como eu posso resolver? Você muda. Você vai falar assim, Senhor, o que tu queres fazer nessa situação? Peça para o Senhor para que Ele tome a frente e Ele te direcione à solução do problema. E assim como aconteceu na celebração, eu peço para que você, agora eu vou orar para encerrar esse momento, mas eu quero que você traga à sua mente, se você quiser escrever num papel, áreas da sua vida que Deus tem te incomodado para você entregar e depositar aos pés da cruz. Para você entregar, eu não quero ter mais o controle, eu quero colocar diante do Senhor isso. E você entregar verdadeiramente. Entregar é entregar e tirar a mão. É entregar e deixar lá. Não pega de volta. Entrega e confia. Feche seus olhos, nós vamos orar novamente. Senhor, muito obrigada por esse momento. E eu quero colocar essa pessoa que está agora se rendendo aos teus pés, entregando a sua vida ao Senhor, entregando áreas da vida que deixaram escondidas num quartinho do seu coração, problemas, situações, coisas a resolver.
mas que agora decidiu se render totalmente ao Senhor. Que o Senhor possa receber tudo isso e possa, Senhor, vir com a tua cura, com a tua libertação, com a tua transformação em nome de Jesus. Que a forma de pensar possa ser mudada e transformada, Senhor, no lugar daquilo que nós pensamos de forma distorcida a nosso respeito, nós possamos pensar e olhar para nós mesmos da forma que o Senhor nos vê, com projetos, com propósitos maravilhosos e grandiosos que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Coloco essa pessoa também que agora está tomando uma decisão de se render ao Senhor, de te aceitar como único e suficiente Salvador. Que o Senhor possa vir ao encontro desta pessoa e fazer morada em seu coração. Em nome de Jesus eu oro, te agradecendo por tudo que o Senhor ainda vai fazer na vida de cada um que estiver neste momento falando contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor continue falando com você e trazendo à sua memória coisas que às vezes nem você toma conhecimento, mas o Senhor vai te revelar no tempo certo aquilo que você precisa se render ao Senhor. Que Deus te abençoe grandiosamente. Lembrando que eu vou colocar na descrição do vídeo as páginas da igreja, tanto no Instagram, né, o site da igreja, também a página do Ministério das Mulheres Transformadas para Transformar. Siga, vai lá, aperta o sininho lá do canal da igreja para você não perder nenhuma informação, tá bem? Que Deus te abençoe. Tchauzinho.